Depois de ser submetido ao soro da verdade, Delmo deveria ter sido transferido do Hospital Beneficente Portuguesa para a delegacia. Mas, durante o percurso, a ambulância que transportava o estudante foi interceptada por motoristas de táxi revoltados, dispostos a fazer justiça com as próprias mãos. Acontece que houve uma pessoa que ia transportar o Delmo que informou os choferes que horas iam sair e qual era o itinerário. Já colaborando com os choferes, ia devagar, então no que ele parou na Getúlio Vargas, os choferes chegaram e sequestraram o Delmo. Pancada, soco, e aí perde-se o controle. Ele ainda pede ajuda de um taxista, pedindo que era um português, pedindo não me mate, eu não fiz nada, tal, não sei o quê. O cara tenta interceder ainda, houve algumas tentativas, mas o descontrole, ou como diria alguns, possuídos pelo demônio, porque houve essa suspeita, estavam possuídos pelo demônio, começaram a esfaquear ele, né? Então ele teve, pelo laudo, nove facadas, mas o mais grave do trucidamento é que ele já estava morto. Aí veio um e abriu no peito, puxou a faca e rasgou a tripa até o umbigo e saiu rasgando tudo. E conta-se ainda que o cara meteu a mão por dentro dos intestinos, puxou e pegou o coração dele ainda. O cara já morto, ou seja, esse instinto bestial, de crueldade, imagine isso sendo dito nas páginas do jornal, imagine as famílias amazonenses pacatas vendo aquilo. Os choferes queriam, na verdade, era que o Delmo confessasse quem estava envolvido, né? E não só pegar o Delmo e se vingar pelo crime que ele cometeu, não era só isso. A vontade era saber quem estava envolvido. Então a pressão, até junto ao governador, né, é que a polícia não estava resolvendo, né? Eles não conseguiam elucidar o caso. E o Delmo, como participante, né, era a única maneira que eles tinham de saber realmente como ocorreu todos os fatos. A fúria desenfreada dos algozes de Delmo chocou e gerou pânico entre os moradores da cidade. O trucidamento do estudante foi o estopim da crise na polícia, levando o governador da época a trocar todo o comando. Eu diria que a polícia naquele momento, e nunca nós vamos ter essa explicação, por alguma razão não tomou as providências necessárias. Não ouviu algumas pessoas logo de imediato, deixou o Delmo muito solto para fazer esse vai e volta. O governador teve visita tanto da associação dos taxistas como dos estudantes, da sociedade, ou seja, foi pressionado. A imprensa gritava, o rádio batendo, todo mundo ali naquela pressão, era uma pressão muito forte. O chefe de polícia foi afastado, né, porque até então não sabia até que ponto quem estava envolvido, né, nesse sequestro do Delmo. E aí essa crise da polícia, né, alguns dos policiais, cabe dizer, saíram de Manaus. Um foi embora de Manaus, foi morar no Rio de Janeiro. E esses policiais foram afastados, assumiu uma nova turma. E esse tenente-coronel, ancorado aí pela pressão da sociedade, começou a agir rapidamente. A sociedade agiu de maneira também um pouco agressiva, porque ela também fez um julgamento a priori de todos eles. E por muitos anos, os taxistas, os choferes, eles foram meio que isolados, eles foram meio que considerados leprosos pela sociedade, uma expressão entre aspas, lógico, né? Ou seja, ficou uma coisa tipo, são criminosos, são bandidos. Tem-se informações de que as pessoas deixaram de fazer compras no centro da cidade, as pessoas deixaram de ir até o centro da cidade, temerosas de situações que pudessem acarretar em gravames à saúde e à integridade física.
Na ocasião, a própria União dos Estudantes acabou por promover também um ato social bastante veemente, exigindo a punição dos profissionais da praça que estavam envolvidos nessa situação. Tanto que trouxeram a Manaus um advogado criminalista, Celso Nascimento, um advogado carioca, para atuar junto com a acusação, junto com o promotor de justiça Domingos Queiroz. O requinte de crueldade usado pelos motoristas transformou Delmo Pereira em mártir. Ele ficou conhecido como Santo do Povo. Até hoje as pessoas visitam o túmulo do rapaz, onde fazem promessas. A forma que aconteceu os fatos é que chocou a população. Para uma Manaus antiga, como eu disse, pacata, uma cidade tranquila, esse tipo de justiça feita com as próprias mãos é algo aterrorizador. É algo que colocou a sociedade em sobressalto e fez com que esse delito, como eu disse, colocasse os cidadãos de bem em polvorosa. A violência que foi feita ao Delmo é como se apagasse o que ele fez. Ou seja, é como se, tipo assim, nada do que ele fez contasse na história. A cidade era muito pequena, a população também era pequena. Então foi como se fosse uma bomba que tivesse estourado na cidade. Abalou realmente uma população que não estava acostumada a um crime de proporções assim, de violência tão grande como foi o caso do Delmo em 1952. O enterro do Delmo é um enterro que deu mais gente na história do Amazonas. No velório, no enterro dele, uma multidão acompanhou o enterro, né? E os estudantes não admitiam, que cobravam punição, né, para os envolvidos, né? Então houve toda uma comoção, né, por conta da forma que ele foi morto. Não foi somente assassinado, ele passou por tortura, né, teve o abdômen aberto, foi muito bárbaro.